Outubro Rosa é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama, segundo o segundo tipo de câncer mais incidente entre as brasileiras. Este é o tema do quadro de saúde de hoje. Está com a gente o médico ginecologista e obstetra do Hospital Universitário, Marcelo Matias. Doutor Marcelo Matias está com a gente. E também a estudante de medicina, Tássia Dalmolin. Seja bem-vinda também. Obrigada. E você pode participar da nossa conversa pelo WhatsApp. Você pode mandar dúvidas, perguntas pelo 99588-2374. Anote aí no seu celular e utilize o aplicativo WhatsApp. 99588-2374. Também mande sugestões de temas que você quer ver aqui no quadro de saúde, sempre em mensagem de texto. Bom, seja mais uma vez bem-vindo. Doutor Marcelo, sempre quando a gente pensa em diagnóstico, a gente lembra da mamografia. Hoje em dia também se confunde muito com autoatendimento. Como é feito o diagnóstico? Para ele ser completo, precisa dos dois procedimentos ou apenas um pode ajudar? A realidade é a seguinte, a mamografia tem dois tipos de mamografia. Tem a mamografia de rastreio, que é feita em pacientes assintomáticas, cujo objetivo é fazer o diagnóstico de lesões precursoras, preferencialmente, ou pelo menos lesões precoces. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico. E eu tenho aquela mamografia de diagnóstico, é quando eu tenho uma lesão e eu quero saber o tipo de lesão que eu tenho. Na verdade, o diagnóstico da mama ela pode começar por um exame de rastreio, mas na presença de uma lesão a gente abre mão de outros tipos de exames subsidiários. Então a gente pode fazer a punção, que está sendo menos utilizada atualmente, pode-se fazer biópsias ambulatoriais com anestesia local e também pode-se levar a paciente para o bloco cirúrgico e fazer ali procedimentos. E aí vai depender do tipo de lesão. A gente pode desde agulhar a lesão previamente ou fazer a exérese da lesão que a gente tem a localização. O que importa é que a mamografia tende a ser o passo inicial e eu costumo refletir uma coisa importante para a população. As pessoas acham que a ecografia serve para rastreio de câncer de mama. E não tem nenhum trabalho que demonstre que a ecografia possa ser utilizado como rastreador. A ecografia é, na verdade, um excelente exame complementar para aquelas pacientes que a mamografia ficou em dúvida. Então, se eu tenho que recomendar, eu recomendo que pacientes na faixa etária adequada façam as suas mamografias de rotina e, em tendo alguma alteração que justifique a eco, faça a eco. Essa tende a ser o melhor protocolo, é o protocolo do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Mastologia, e a gente tende a defender ele. Doutor, existe apenas um tipo de câncer de mama ou existem tipos diferentes? Tem vários tipos. Se eu for fazer uma divisão simples, bem simples, e sujeita a subas trovoadas, eu posso dizer que eu tenho tumores do tipo ductal, que dá no ducto da mama, e eu tenho tumores lobulares, que dá no lóbulo. Um é o lugar que transporta o leite, outro é onde produz o leite. Mas a realidade é que existe uma tabela bem grande da patologia que faz parte da Sociedade Brasileira de Mastologia e tem mais de 90 tipos diferentes de cânceres com diversas características individuais, algumas histológicas, muitas delas vinculadas ao prognóstico. Para a população, na verdade, não importa tanto isso. O que importa ela saber é que ninguém está livre, nem homem e nem mulheres. E, portanto, a gente sempre tem que ter em mente a presença da possibilidade, especialmente diante de um achado, e o achado mais comum que as pacientes trazem é a presença do nódulo, a gente sempre tem que pensar na possibilidade. E isso também vale para homens. 1% dos cânceres de mama ocorrem em homens e, portanto, muitos deles acabam tendo um prognóstico pior, porque também não tem o tecido mamário para ele se desenvolver. E, por isso, até pelo preconceito ou pelo desconhecimento da possibilidade da doença, homens buscam tratamento mais tardiamente. Isso é um importante aviso, né, para quem foca, por exemplo, apenas nas meninas. E essa pergunta eu faço para os dois. A campanha Outubro Rosa nasceu em 1990. Quais os principais resultados? Ela realmente trouxe a questão, as pessoas falam, é só no mês de outubro, porque a gente sabe, não é só no outubro que a gente vai pensar em câncer, isso pode acontecer durante o ano inteiro, a qualquer momento. Primeiro começo com o doutor, e aí antes de explorar o conhecimento da Tássia, eu vou perguntar também, ela como mulher, se vocês conversam. Vou começar contigo, vocês conversam sobre câncer de mama entre as amigas, vocês falam sobre prevenção, ou é apenas no outubro que a gente começa a falar sobre o assunto? Não, a importância, com certeza, a primeira pergunta que tu fez foi os resultados, o impacto da campanha Outubro Rosa. Com certeza ela causou mais conscientização, sim, nas mulheres, porque se tu for comparar o número de mulheres que realizavam a mamografia alguns anos atrás, enfim, antes de 1990, ou nos anos 2000, que foi quando o Outubro Rosa chegou no Brasil, o número de mulheres que se cuida, que faz a mamografia anualmente, a cada 2 anos, aumentou com certeza.
Mas por se tratar de uma doença que atinge mais mulheres a partir da menopausa, depois da menopausa, não é um assunto que mulheres da minha idade costumam comentar muito, não. Falar entre amigas, assim, sobre prevenção, até porque a gente não realiza mamografia, ainda pela idade, né? Então, não é um assunto, não, que eu acredito que esteja na roda de amigos, assim. Penso eu que vou esperar chegar o momento da menopausa. Pelo menos o Outubro Rosa serve para todo mundo falar sobre, né? Nós, homens também, todo mundo acaba se engajando na campanha. Doutor? Como qualquer campanha de educação, ela é fundamental. Na verdade, a gente está chamando a atenção para uma doença que, no passado, a gente não dava tanto valor assim. Sim. E a realidade é que a gente, hoje, está na boca do povo, digamos assim. E o Outubro Rosa tem essa importância. Nesse sentido, eu acho que o fato de tudo que a gente puder educar em termos de saúde, a gente vai ter repercussão do ponto de vista de melhoria. E como a gente tem tido no câncer de mama especificamente um aumento da incidência, especialmente em pacientes mais jovens, eu acho que eu não tenho a menor dúvida que qualquer tipo de campanha de conscientização que atinja as massas vai acabar produzindo um resultado importante a longo prazo. A gente já tem isso do ponto de vista do Outubro Rosa e por isso começaram a se criar meses coloridos, cada um com um objetivo distinto. Eu acho que a educação ela é tão importante quanto o acesso à saúde. Bom, sempre na área da oncologia a gente pergunta se existem formas, além do exame, quanto mais cedo a gente puder identificar algum problema, melhor. Mas existem fatores que podem, né, desde a hereditariedade, algum fator genético, mas também comportamentos. Né? A gente sempre fala, quando fala oncologia ali, comportamentos como tabagismo, consumo de bebida alcoólica, alimentação. Existem formas da gente ter uma prevenção através de um bom comportamento, bons hábitos? Olha, não há dúvida que quando a gente vai olhar hoje a literatura, são sempre citados como eventos protetores para o câncer de mama, manter um peso normal, ter uma dieta adequada, não fazer uso de álcool, não ter uma vida sedentária, fazendo exercícios físicos. E, portanto, existe todo um conjunto de qualidades de vida que a paciente tem que ter para tentar reduzir. Mas os efeitos disso eles são menores do que a gente gostaria, porque a realidade é que o grosso dos fatores de risco, eles são individuais, são imutáveis, especialmente as questões genéticas, e a realidade é que a gente não tem tanto assim para oferecer. Eu prefiro me centrar muito no diagnóstico precoce. Eu acho que as pacientes têm que se preocupar sempre em procurar um diagnóstico mais cedo, porque isso sim tem uma relação direta com a cirurgia mais conservadora e também com a sobrevida. Do ponto de vista específico do câncer geneticamente determinado, pacientes com famílias de extremo risco, já se oferece, inclusive no Brasil, a testagem genética, isso é feito no Brasil. Em Porto Alegre a gente tem serviços que têm convênio com São Paulo e que fazem os exames, e a paciente pode sim ser oferecida, inclusive, cirurgias profiláticas. São agressivas, são restritas a um grupo muito pequeno de pacientes, mas esse grupo, sem dúvida alguma, se beneficia. Então, na verdade, quando a gente fala em prevenção, a gente fala de um conjunto de coisas cirúrgicas, comportamentais, às vezes até farmacológicas. Sim. Mas o mais importante sempre porque a gente vai jogar para a população estar consciente para executar um diagnóstico mais precoce. E hoje ele é um câncer fácil de ser vencido, se a gente consegue detectar ele rapidamente? A maioria das pacientes que tem diagnóstico precoce tem um prognóstico bom. Mudou muito isso. O tratamento do câncer de mama melhorou nas últimas décadas exponencialmente. Primeiro, porque surgiram fármacos adjuvantes. Segundo, porque a quimioterapia teve um incremento realmente muito grande. E como a qualidade do rastreio mamográfico aumentou muito, porque os aparelhos têm mais resolução hoje, a gente consegue fazer diagnósticos mais precoces. Associado a isso, a cirurgia tende a ser cirurgias mais conservadoras. No início, as primeiras cirurgias para o câncer de mama eram cirurgias extremamente mutilantes. Hoje em dia, pacientes têm cura do câncer de mama com cirurgias pequenas, com exploração mínima na axila. Conclusão da história, a gente não deve ter medo do diagnóstico. Talvez a coisa mais importante é que tem pacientes que não querem fazer mamografia porque elas têm medo do tratamento. Pessoal, não tenham medo do tratamento. Tenham medo de não fazer o diagnóstico. Sim. Tenham medo de fugir do diagnóstico e acabar tendo um tratamento mais tardio e mais grave do que fazer aquele tratamento mais simples que a gente tem hoje. A grande maioria dos pacientes que fazem diagnóstico de mama precoce tem bom prognóstico. E a gente vê isso, a gente vê um número grande de pessoas curadas. Bom, para encerrar, Tássia, eu queria a tua ajuda agora. O Hospital Universitário vai realizar uma ação alusiva ao Outubro Rosa. Pode nos explicar como vai ser essa ação? Claro. No dia 23, segunda-feira, a gente vai realizar a Semana da Prevenção e Cuidados com a Saúde da Mulher no Hospital Universitário, que vai contar com atendimento ambulatorial às mulheres, preferencialmente que já estão na fila de espera, esperando atendimento,
Essa campanha tem apoio da Secretaria de Saúde, que disponibilizou mamografias e ecografia transvaginal e mamária. E junto com isso vai estar acontecendo, com o apoio da Liga da Ginecologia e Obstetrícia, os ligantes vão estar conversando com as mulheres que estão esperando pelo atendimento, levando informação, né? E para encerrar a semana, o mês, Outubro Rosa, e a semana do dia 23, ali no dia 27, vai ser realizado o Congresso do Outubro Rosa no Hospital Universitário também, que vai contar com a presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. E esse evento é voltado para os acadêmicos e funcionários do HU, porque a campanha Outubro Rosa, geralmente ela é, pelo menos aqui no hospital, na UBRA, muito voltada para os pacientes, para a população, e a gente acaba esquecendo um pouquinho dos funcionários. Sim. Então, esse ano a gente deu também um pouco de ênfase mais para os funcionários, porque a gente acaba focando muito no paciente, claro que tem que focar, né? Mas a gente deu também um enfoque maior para os funcionários. E nessa semana que passou, na terça-feira, nós realizamos em parceria com a Liga da Oncologia e da Geriatria e mais a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da UBRA, uma mobilização no refeitório, abordando as funcionárias que estavam indo almoçar. Foi em torno de 250 mulheres que nós abordamos, levando informação, tirando dúvidas também. E foi por meio disso que a gente realizou o Outubro Rosa. Perfeito. Na UBRA. Essa programação está disponível em algum Facebook, site, algum Tá, sim. área virtual? Sim, ela está disponível no Facebook da Liga da Ginecologia e Obstetrícia da UBRA. Sim. No Face da Liga. Isso, é só entrar, facebook.com/Liga. Liga da Ginecologia e Obstetrícia da UBRA. Perfeito. Bom, doutor, prazer recebê-lo. Muito obrigado. Bem, sejam sempre bem-vindos e todos estamos aqui, né, nesse Outubro Rosa mobilizados. Agradeço pela oportunidade. Sempre que quiser, estamos por aí. Sejam sempre bem-vindos. Obrigada.